que falava por parábola. E Jesus não estava fazendo uma parábola, ele estava realmente dando o verdadeiro sentido. Verso 6, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Marcos capítulo 7, que foi a leitura oficial, você pode ver que Jesus naquele momento respondeu para eles, dizendo: bem profetizou Isaías acerca de vós. Olha só, hipócritas, como está escrito, este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Verso 7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Eu vou parar nesse versículo 7, pois aqui, muitas das vezes, esse texto não é lido entre nós, nos cultos, porque alguém entende que pode isso ficar para nós, tá certo? E se você voltar, na verdade, lá em Isaías é o capítulo de número 29, tá certo? Isaías 29 e o verso de número 13, diz o que a palavra do Senhor Jesus. 29 de Isaías e o verso de número 3. Observe aqui o profeta Isaías falando assim: porque o Senhor disse, ele estava repetindo o que o Senhor Deus tinha falado. O que é que o Senhor Deus tinha falado? As palavras que o próprio Jesus já repetiu e já falou. Agora, porque o Senhor Jesus, ele falou estas palavras, irmãos? Se você voltar um pouco para o versículo de número 10, o versículo de número 9, 10, e 11 e 12, você vai observar de que aqui existiu uma necessidade de observação a respeito daquilo que alguém estava fazendo, se realmente tinha sentido ou não tinha, tá certo? Se tinha sentido ou não tinha. Quando nós falamos isso aqui, repetindo o que o Senhor estava falando, ele estava querendo dizer, irmãos, que nós precisamos buscar entendimento. Eu vou para o apóstolo Paulo, quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, o versículo 1. Como é que ele diz lá? Pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei a ele o quê? Um culto com entendimento, tá certo? Um culto com entendimento. Quando nós se reunimos para o culto, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo, o que nós viemos fazer. Nós estamos, digo outra vez, em uma semana de observação do análise religioso dos príncipes das trevas, vamos dizer assim, dos que andam segundo a tradição velha da idolatria, porque é uma semana em que alguém questiona muito conosco a respeito da comida e da bebida. Foi o mesmo que eles questionaram com Jesus, a questão da comida e da bebida. Aí nós observamos o parecer do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer o que? Em 1 Coríntios 10, vou para o versículo de número 25, que diz assim, comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor, e toda a sua plenitude também é do Senhor. Tudo que o Senhor fez aqui, o dominador é Ele, e não os ídolos. Se você vê no Salmo de número 24, verso 1, o salmista Davi já dizia que tudo era do Senhor, tá? O que existia em cima, o que existia na terra, tudo pertencia a Ele. Aleluia! Quando Jesus ele veio, Ele deu para mim agora uma ação de fé. Se nós observarmos em Marcos capítulo 16 e o versículo de número 17, ele diz: se nós comermos alguma coisa que está presente à morte, não vai fazer mal nenhum. Não vai fazer mal nenhum. Ou seja, você tem que agir por fé. Nessa semana que nós estamos vivendo, nós precisamos agir por fé. Alguém te convida para comer, eu quero te dar nessa
E tu vai aproveitar, está entendendo? Né? Mas agora ele não come carne porque está proibido, o problema é dele, é seu, está entendendo? Não entra, vamos dizer, na questão dele não. Você agora alimenta a tua peste, ela faz a nossa. Não vai comer sem hora, não. Você primeiro precisa consagrar, porque se tiver veneno, não vai te matar. Quem está entendendo a palavra, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isto não vai te matar? No verso 8 do capítulo 8 de 1 Coríntios, diz a senhora: o manjar não nos faz agradável a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. Ou seja, eu vou comer por fé e acabou a história, né? Agora, se de repente a pessoa chegou lá e já disse: olha, isso aqui já foi sacrificado ao ídolo, pastor, agora eu fiquei no espelho, eu como ou não como? A tua fé está limitada dele? Ou a sua fé supera a dele? Você só não vai comer se a tua fé for menor do que dele. Você está compreendendo, irmão? Mas se a tua fé supera a dele, você vai deixar ele consciente e dizer: olha, aqui o que nós vamos comer é o que disse Jesus: nenhum mal vai fazer aquilo que entra pela minha boca. Aleluia. É a continuidade do texto que nós lemos nesta noite. Ele estava questionando isso. Jesus chegou e disse: olha, não faz mal nenhum nada do que você comer. O que vai fazer mal é aquilo que sai da tua, o que sai da boca desse Jesus. É isto que prejudica o homem, né? O que sai do homem, verso 20 do capítulo 7 de Marcos. O que sai do homem, isso é que contamina o homem. O que sai, não é o que entra. Nós comemos carne sexta-feira ou não comemos? Nós comemos carne quinta-feira ou não comemos? Eu só não vou comer se eu não encontrar no açougue. Tudo que tiver no açougue, ele diz que eu posso comer. E não pergunte nem de onde vem. E para tu ficar livre da tua consciência, crente, tu não pergunta nem se é de gato ou é de porco. Viu a carne? Corta esse pedaço aí que eu vou comer e acabou a história. Está entendendo? Porque senão alguém vai questionar com você, irmão. Agora, se você descobrir que na casa dele não come carne, digo outra vez, e comer peixe, vai lá e come o peixe dele. Está entendendo? Agora, se você não tem peixe em casa, mas tem uma galinha boa no teu terreiro, no chiqueiro, mata e come na glória em nome do Senhor Jesus. Porque você não segue a tradição, você segue a Cristo. Louvado seja Deus. Então Jesus, ele veio para quebrar as tradições daquilo que é heresia, que o que prejudica o homem é o que sai da boca do Jesus. É cristocêntrico. Por isso nós estamos falando pela palavra que nós aprendemos hoje na escola, de que o centro do culto tem que ser a palavra. É a palavra que nos edifica, é a palavra que nos corrige, é a palavra que nos consola, é a palavra que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu digo a você: mata a tua fome com a palavra. Jesus disse que o homem não vive só do pão do dia a dia. Não, ele disse que você vive do pão descido do céu. O pão descido do céu é a palavra do Senhor. Louvado seja o nome de Deus Pai. Eu vou segunda-feira para a igreja, porque a minha alma precisa se alimentar da palavra. Eu tomo café de manhã, eu almoço pedido, eu janto à noite, e se eu não fizer isso, meu organismo fica o quê? Pedindo, fraco. Se chegar mais tarde, comer mais um pouquinho, já dá uma agonia, porque a fraqueza está dominando. Se nós não alimentarmos a nossa palavra, irmão, quando o vento contrário chega, você pode cair facilmente. Mas se você tiver
fortalecido na palavra, vem o vento que vier. Aí você lembra do que está em Mateus 7,24, né? Eu sou o homem sábio, eu edifiquei a minha casa na rocha, aleluia. E nós só edificamos a nossa casa na rocha, irmão, se for por intermédio da palavra e não da tradição. Por isso Jesus usou para eles: este povo honra a mim como luz, mas o coração está longe de ti. Por que Jesus disse isso? Porque não come carne na sexta-feira, passa dias, vamos dizer, no cabresto, mas não para com a bebida, não para com a prostituição, não para com a mentira. Está entendendo como é que é o negócio? Aí depois vai lá em Jesus, sua misericórdia. Aí por isso que Jesus observou a reunião das pessoas que assim faziam, guardando os mandamentos humanos, e aí disse: esse povo honra a mim como isso não é para a igreja, irmãos. Entenda neste versículo. Eu me lembro que esse pastor já estava na glória, já com Cristo, e ele cortou os versículos citados, como nós citamos aqui, quando terminar sempre, pastor Davi, porque todos terminavam assim, aí o irmão levantava e citava esse versículo, depois terminava assim. E ele disse: rapaz, isso me deixou muito mal esse negócio, porque no momento do nosso ambiente não é o que Paulo disse. Paulo disse que as pessoas se reuniam e ele estava informado que, pelo que ele ouvia, a reunião das pessoas fazia mais mal do que o bem, e era lá na ceia. Aí de repente terminava a ceia, o irmão citava esse versículo aqui. Aí o pastor disse: não aguento um negócio desse, eu vou suspender, porque o irmão sem entendimento citava esse versículo que era no momento inadequado. Não é verdade? Tem coisas